Todos enfrentamos desafios, mas sabemos que a oração tem o poder de transformar vidas, abrir caminhos e trazer respostas do céu. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando, Deus tem uma solução e um milagre reservado para você. Quarta-feira da oração. Uma reunião onde clamaremos juntos pelo agir de Deus em todas as áreas da sua vida: saúde, família, finanças e espiritualidade. Venha com fé no coração e esteja preparado para receber a direção e o renovo que só Deus pode dar. Das 19 horas às 20 horas, com o bispo Rodrigo Batista e a pastora Carol. Avenida Santos Dumont, 73 Centro, João Pessoa, Paraíba. Se a presença de Deus está aqui hoje, Ele te cura. Eu declaro portas abertas. Receba a libertação. Eu declaro a sua bênção, a sua vitória. Sejam abençoados. Sejam mais que vencedores. Olá, amigos, e a paz do Senhor Jesus a todos mais uma vez. Estamos diretamente aqui do Nordeste do país, dando prosseguimento à programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. É o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Eu quero lembrar você que daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos apresentar a Deus ali o copo com água e pediremos ao Senhor que possa lhe abençoar, lhe dar paz, saúde, cura, prosperidade e abençoar todos os seus caminhos. Eu posso orar por você? Eu posso orar pela sua família? Eu posso orar em favor dos seus sonhos, dos seus projetos? Você deixa eu orar por você? Então fica ligado conosco, meu copo com água já está ali preparado. Se você optar e preferir, você pode também colocar uma garrafinha do seu uso aí diário da sua casa. Você pode colocar um copo com água, uma xícara, uma caneca, alguma coisa para que você possa apresentar a Deus uma água. Por que a água? Porque ela é bíblica. O Senhor, Ele é a água da vida. O Senhor é aquele que mata a nossa sede. O Senhor é aquele que, uma vez bebendo dessa água, você jamais terá sede. E a água é uma coisa que todos nós precisamos. Então, por que não apresentar a Deus em um gesto de fé, em um gesto de certeza daquilo que a gente espera, uma água? Senhor, faça dessa água um santo remédio. Eu te apresento essa água para que quando eu beber da mesma, eu receba uma injeção de ânimo, eu receba paz no meu coração, eu receba coragem, eu receba cura, eu receba de fato e de verdade a tua presença. E é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Prepare aí o seu copo com água e você pode, até mesmo para que nessa oração seja apresentado a Deus, você pode enviar aí o seu nome, você pode enviar o nome do seu familiar. Talvez você tenha um parente que nesses próximos dias tem uma prova de um concurso, sabe, uma prova de uma carteira de habilitação, um teste num trabalho, ou até mesmo alguém que talvez esteja para fazer um exame, uma cirurgia, ou alguém que esteja até internado, hospitalizado. Você quer ver essa pessoa sair dali andando, caminhando com a vida mudada, e você agora pode ser sim um socorrista de Deus, um instrumento, enviando o nome dessa pessoa para cá. Nós vamos orar, nós vamos interceder em favor dele, em favor dela, e Deus ele vai abençoar. Como também, através desse contato aí, você pode enviar o seu testemunho, sabe, aquela vitória bonita, aquela mudança
extraordinária que você recebeu da parte de Deus na sua vida, você pode mandar agora no WhatsApp que está aí na tela do seu televisor, ou você que está aí acompanhando pelas redes sociais, pelo celular, pelo smartphone, pelo tablet, pelo computador, pelo desktop, o computador de mesa ou pelo notebook. Você está acompanhando aí, você está pela TV Smart, através do canal do YouTube, você está acompanhando pela televisão, você está me assistindo de onde? João Pessoa? Você está me acompanhando de Campina Grande? Você está me acompanhando do sul do país? Você está me acompanhando de qual parte do país, de qual região? Manda uma selfie, manda uma foto. Vamos orar por você. E eu quero declarar que essa semana não termina sem a sua vitória. Eu lembro a todos que o nosso apóstolo Valdemir Santiago, profeta do Senhor, ele estará no próximo dia 19 agora, ali no estado do Ceará, mais precisamente na capital, Fortaleza. Agora você está vendo imagens aí, ó, da última concentração que o nosso apóstolo esteve ali, e que, por sinal, se não me falha a memória, é no mesmo local que ele estará novamente, no espaço de eventos aí G4. G4, aí ó, ele vai impor as mãos, é o que você está vendo aí, ó, tá vendo? O apóstolo impondo as mãos, a partir de 6 horas da manhã, com a mega imposição de mãos, e a ministração se dará início às 9 horas. E nós, aqui do estado da Paraíba, estamos com caravanas sendo formadas desde o litoral até o sertão, que ainda está mais próximo ainda do estado do Ceará. Já estamos no caminho mesmo, sentido aí ao nosso estado vizinho do Ceará, e ali com caravanas saindo de Campina Grande, caravanas saindo de Serra Branca, caravanas saindo ali de Patos, de São Bento das Redes, de Cajazeiras, ali de São João do Rio do Peixe, de Conceição, de Monte Oreb, de São José de Piranhas, de toda aquela região de Souza. Um abraço aí ao time de Souza. Teve uns resultados não tão bons nas últimas partidas. Eu estou acompanhando, estou torcendo muito pelo time do Souza. Já ganhei uma camisa de presente do Dinossauro do Sertão. Ali tem o Vale dos Dinossauros, ali na cidade de Souza, nacionalmente e mundialmente conhecido, que inclusive tem uma trilha ali com uma pegada de dinossauros que é uma das maiores catalogadas do mundo, uma das maiores, uma trilha ali, pegadas de pré-históricas ali, dinossauros que por aqui habitaram, e ali em Souza é uma referência muito grande sobre isso. Então eu mando um abraço aqui a toda essa região, aonde caravanas sendo formadas, e daqui de João Pessoa sairemos com uma caravana aqui de João Pessoa, da região metropolitana, aqui do litoral sul, aqui de Santa Rita, aqui de Bahia, aqui do bairro de Valentina, e com caravanas sendo formadas de todos esses lugares, de todos esses locais, para estarem presentes ali nesse grande dia que ficará marcado. Estaremos presentes, e assim os demais estados formando assim as suas caravanas. Eu falava ali com o estado que é até um pouco mais distante, o estado do Maranhão, com o responsável ali, o bispo Silva, a pastora Alessandra, grandes amigos, e estarão ali com caravanas também saindo ali do Maranhão para a concentração ali em Fortaleza, no estado do Ceará. Vai ser bênção demais. É uma quinta-feira, dia 19, feriado nacional de Corpus Christi. Vai ser bênção demais, tá bom? Mas enquanto não chega esse grande dia,
nós estaremos vivendo oportunidades, vivendo clamores, vivendo portas abertas, que o Senhor nosso Deus tem nos preparado. Como eu sempre tenho falado, a Igreja Mundial do Poder de Deus, ela tem o seu funcionamento de segunda a domingo, com cultos diários durante a semana. Por exemplo, nós temos 5 oportunidades, aos domingos são 4 reuniões e por aí vai. Então, domingo estaremos novamente adorando, no domingo do Senhor, com o clamor ao Senhor, e no domingo de Jó, aquele que adora diante das fases difíceis e delicadas da sua vida, ele certamente terá sua sorte restaurada e o Senhor lhe dará em dobro diante de tudo que antes possuía. Mas antes do domingo, quarta-feira, nós temos um culto todo especial, aonde é um culto dedicado, primeiramente a buscar o reino de Deus, mas é um culto onde nós temos por objetivo ali reunirmos para a oração. A oração. Quarta-feira é dia de oração, E na quarta-feira nós entregamos ali um tapetinho, onde as pessoas elas dobram os joelhos, e aonde as pessoas também elas trazem anotado num caderno, nomes, números de processo, e nós entregamos isso. Mas entregamos que dia? Na quarta-feira. Mas uma vez você tendo essas ferramentas da fé, você estará sempre fazendo uso das mesmas e principalmente renovando a sua fé na quarta-feira. Está aqui, ó. O pastor Eduardo trouxe aqui, ó. Está aqui, ó. O tapetinho. Olha que legal, ó, que bacana. O tapetinho, aonde nós o posicionamos ali no chão e ajoelhamos sobre o mesmo. Ó. Foca aqui, ó. Olha lá, ó. A hora da oração. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Quarta-feira, das 19 às 20 horas. E aí depois entregamos o caderninho. Foi uma sequência, né? São revelações de Deus, inspiração aí, ó. Ele tem a mesma estampa do tapetinho e aqui está escrito: meu caderno de oração, por esta causa me ponho de joelhos. Quarta-feira da oração, às 19 horas. E aqui tem, ó. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. E aqui as pessoas escrevem nome, sabe, dos familiares, de causas e demandas, e carrega esse caderno de uso próprio, particular. E toda quarta-feira, como você está vendo aí, ó, a gente forma esse círculo de oração. As pessoas em dado momento levantam o caderno, seguram o caderno, colocam as mãos sobre esse caderno e apresentamos a Deus. Então, quarta-feira, você, meu amigo católico, evangélico, você membro dessa ou de uma outra denominação, você que faz parte de uma outra congregação, e na quarta-feira você tem esse dia como disponível, venha estar conosco, venha unir forças, venha orar com uma equipe, com uma família, com um grupo que ora, com pessoas que oram, porque haverá resposta, haverá resultado, haverá socorro da parte de Deus, tá bom? Quarta-feira, das 19 às 20 horas. As linhas estão liberadas, o canal do YouTube também, Apóstolo Valdemir Oficial, você pode mandar a sua mensagem aí, o seu testemunho. Eu volto com participações, quero deixar uma palavra muito abençoada para edificar a sua vida, a minha vida, a nossa vida.
e dando outros recados, mas eu vou chamar agora o intervalo, lembrando que daqui a pouco nós vamos orar e direto do altar aqui eu quero proclamar, declarar uma bênção, uma vitória sobre a sua vida, tá bom? Vamos de intervalo e eu já volto. Dia 19 de junho, Fortaleza vai testemunhar o poder sobrenatural de Deus. O médico diz não vai ter cura para você, mas o Deus da Bíblia diz, se o profeta falar e não aconteceu, eu não falei, mas se acontecer foi eu que falei, Deus disse. Sentia muita dor, apóstolo. E eu pedi a Deus hoje, eu disse, Senhor, me cura. Eu não quero essa coisa ruim na minha vida. Ele me curou, apóstolo. Eita Deus. Aleluia. Sumiu agora, é? Sumiu, apóstolo. Eita Deus, eu vou falar com ela aí, filhinha. Glória a Deus. Você sentiu o nódulo, é? Sentia. E agora? Agora não tô sentindo mais. Mega concentração de fé, poder e milagres. Com a maior imposição de mãos da história de Fortaleza, com profeta das multidões, apóstolo Valdemiro Santiago e bispa Francileia, juntamente com bispo Iago Santos e pastora Priscila, no espaço de eventos G4, que fica na Avenida Osório de Paiva 3366, com imposição de mãos a partir das 6 da manhã e mega concentração às 9 horas. Sinais, prodígios e maravilhas. A manifestação de Deus irá impactar e marcar a vida de multidões. Na obra de Deus, os que são colunas não são esquecidos, eles são marcados no céu e honrados na terra. Nós preparamos uma coluna, que é um chaveirinho. Não é vendido, não é poderoso o chaveirinho, poderoso é Deus, que deixou uma autoridade ou uma autorização, dizendo que você abençoar, ficará abençoado. Eu vou pedir para você, até o final do mês agora, e no começo do mês de junho, fazer uma oferta especial. A obra não se sustenta sozinha, por isso Deus chama colunas. Seja você essa pessoa, esse pilar que irá apoiar, sustentar e honrar com fé este propósito de manter de pé a obra de Deus. Eu vou chamar pessoas que queiram dar uma oferta de R$1.000, olhando não para o tamanho da oferta, mas para o tamanho do Deus que cuida de você, de todos nós. Apóstolo, eu preciso prosperar, toma posse. Quantos vão honrar? Você que está do outro lado. Apóstolo, eu sou dos 7.000, eu vou honrar com 1.000 ou mais, né? Uma oferta simbólica de no mínimo R$100, amém? Você vai fazer na casa do Senhor. Traga domingo dia 1º ou dia 8 na Santa Ceia. No mês de junho, né? Vai ser forte. Tudo aquilo que você sustentar para Deus, Ele irá sustentar para você. Sua fidelidade não passará despercebida. Sejam abençoados, sejam mais que vencedores. Muito bem, voltamos. Eu até esqueci de falar no bloco inicial sobre aquele propósito que tem abençoado pessoas e aqueles que são testemunhas, aqueles que se posicionam como
defensores, embaixadores da obra de Deus. É isso mesmo, eu estou falando do propósito dos colunas da obra de Deus. Daqueles que estarão investindo uma oferta de R$100 ou mais e estarão dando condições para que a obra, o programa, para que o ministério do Senhor Jesus possa continuar sendo feito, anunciado e propagado nesse lugar, nessa casa, nesse templo, na Igreja Mundial do Poder de Deus, aonde temos anunciado ao povo, aonde temos propagado o reino de Deus a toda criatura. E a coluninha é um propósito que basicamente se consiste no ato do temor, da obediência a Deus. Eu sei que você está vendo aí a ilustração na sua tela, mas eu estou com a coluna aqui na mão, o chaveirinho, aonde está escrito, ó, eu sou coluna da casa de Deus. E essa coluninha, ó, você vai colocar no seu chaveiro. E aquele que dela fizer uso, eu via o bispo Amauri falando, será como uma aliança aqui. Eu estou com a minha aliança no meu dedo aqui, ó. E quando alguém me vê com aliança, se entende o quê? Esse homem tem um compromisso, esse homem é casado, esse homem tem uma família, ok? E isso é um símbolo. A coluna, ela também é um simbolismo daquele que tem uma aliança com Deus, daquele que tem um compromisso com Deus, daquele que aonde estiver, ele vai carregar ali o reino, o nome do Senhor junto consigo. É um coluna. Senhor, conta comigo, eis-me aqui. E você vai estar sempre contando com Deus. Então o exército foi alistado, convocado, para que assim fazendo você possa receber da parte de Deus herança, promessas, benefícios, mas você venha socorrer, ajudar, abençoar a obra de Deus, que necessita, independente da opinião de cada um, mas precisamos ser racionais e totalmente lógicos e coerentes na nossa fala, de que Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de recursos financeiros, mas o funcionamento de uma igreja, de um programa de televisão, o trabalho, sabe, missionário, você já deve ter visto aí, numa televisão, campanhas para ações missionárias que são realizadas, sabe, ajude uma criança, ajude a dar de beber, a dar o de comer. Então assim, se você confia, entende que aquilo ali é honesto, é justo, é verdadeiro, ok, vai em frente. Tudo que for para o bem, dando as mãos, com o objetivo de ajudar ao próximo é válido. E eu acho que dispensa comentários a ajuda que a obra de Deus, ela proporciona às pessoas. Dispensa comentários, o valor, a importância, sabe, a finalidade da igreja na terra, no bairro onde ela está, sabe, no centro da cidade, é gente que entra, são pessoas que são acolhidas, são pessoas que entram no templo, sabe, e estavam com a cabeça meio agoniado, coração meio atribulado, e conseguem ter paz, escutam uma palavra, recebem uma oração, um atendimento, são assistidas, são acompanhadas. Então a serventia, sabe, o que a igreja proporciona na vida das pessoas é muito grande. Isso eu digo a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Então, quando nós recorremos e pedimos a você para ajudar, é para a igreja de Cristo aqui na terra.
porque a igreja do Senhor divina espiritual, essa de fato, ela não precisa desse tipo de manutenção. Ela está erguida, edificada, levantada. Deus, ele não precisa de recursos, mas o aluguel, a conta de água, de luz, o IPTU, funcionários, manutenção, limpeza, segurança e tudo que assim necessita para que o bom funcionamento da obra e das coisas que são preparadas para o seu próprio uso, elas sim precisam. Então você que for um coluna e você que já é, você vai receber a coluninha, ó. Você pode ligar agora, você pode mandar mensagem. Inclusive eu vou chamar o pastor Eduardo agora, que tem maiores informações, e já tem pessoas que estão enviando mensagem, já estão solicitando a coluna e já estão fazendo parte desse exército de homens e mulheres de Deus que socorrem, são socorridos, que ajudam e que serão ajudados. Não é verdade, pastor Eduardo? Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, e eu queria que o senhor trouxesse maiores explicações, e aqueles que já solicitaram e aqueles que também estão fazendo parte desse propósito tão especial e tão abençoado dos colunas da obra de Deus. A paz, Bispo Rodrigo, e que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos que acompanham esse programa, que Deus abençoe a vida de todos. E muitas pessoas, Bispo, já estão solicitando a coluna, pessoas que estão dizendo para Deus, eis-me aqui, pessoas que estão falando isso daí para Deus, pessoas que estão se juntando a esse exército de fé que tem se levantado em prol dessa obra, justamente por reconhecerem o quão fundamental essa obra é, o como essa obra é de Deus, o que Deus faz por meio dessa obra, o que tem movimentado as pessoas a se tornarem colunas, a tomarem posse da coluna, a apresentarem suas ofertas. O que tem motivado elas não é apenas palavras, o que tem motivado elas é justamente aquilo que elas veem acontecendo, não só na vida dos outros, como também na vida delas. E tem um comentário aqui no WhatsApp que chama bastante atenção, Bispo. O da Larissa, ela que acompanha o programa da cidade de Sapé, aqui no estado da Paraíba, e ela diz: olá, Bispo, a paz. Bispo Rodrigo, me chamo Larissa, acompanho de Sapé, Paraíba. Essa obra é maravilhosa. Me sinto mal e me revolto quando vejo alguém falando mal dessa obra, pois a minha vida foi transformada. Eu era uma pessoa infeliz no casamento, na vida financeira, na saúde que não ia bem, e hoje eu olho para a minha vida e vejo tudo isso restaurado em minha vida. Dou glória a Deus por essa obra e por esse ministério tão abençoado. Já estou com a minha coluninha e ajudo essa obra com amor. E ela também já enviou aqui, Bispo, comprovante, e ela está ajudando a obra de Deus com a sua oferta de R$150. E muitas pessoas também estão solicitando, como é o caso da Luana Santos, que acompanha de Curitiba, Paraná. Ela está solicitando a sua coluna e também já enviou o seu comprovante, está ajudando nessa obra com a sua oferta de R$170. A Bruna Nascimento, que acompanha da cidade de Caporã, aqui no estado da Paraíba, é mais uma pessoa que está solicitando a coluna e que também já ajuda essa obra, enviou o seu comprovante. Ela está ajudando com a sua oferta de R$100. A Iris Cleide Soares, que acompanha de Campina Grande, também aqui no estado da Paraíba, mais uma pessoa que está se juntando a esse mutirão de fé e de amor e que também já enviou o seu comprovante, está ajudando com a sua oferta de R$200 e também já está solicitando a coluna. Faça isso você também, você que acompanha de casa, do trabalho, você pode fazer isso agora mesmo, através aí do seu aparelho celular. Inclusive, você já pode agora mesmo já estar apresentando a sua oferta de coluna dessa obra. Você que vai estar ajudando com a sua oferta de R$1.500, R$300, R$200, até R$100, o nosso apóstolo ele tem convocado um exército
para fazer isso, e aqueles que assim têm feito também já têm testemunhado, muitos já têm contado o que tem acontecido, porque sem dúvida alguma a lei da semeadura ela se cumpre. Todo aquele que planta também irá colher. Então semeia nessa obra e eu tenho certeza que a colheita será grande na sua vida. E os campos pelos quais você pode estar ajudando agora mesmo essa obra, estão aí no rodapé do seu televisor. Você tem a alternativa do Pix, que é a mais prática hoje em dia. Basta você ter o aplicativo aí do seu banco instalado no seu celular e ir diretamente na função Pix, e dentro dessa função você tem essas duas alternativas. Ou você vai direto na função Ler QR Code e lê esse QR Code que aparece no seu televisor, como também você pode estar indo em inserir chave Pix, e você vai estar inserindo a chave Pix que aparece aí para você agora, pixpb@impd.org.br. Se você preferir, você pode estar se dirigindo a uma agência bancária, algum correspondente Bradesco, agência 3395, conta corrente 200 054, dígito 7. Então você tem a oportunidade de estar fazendo isso agora mesmo, e agora mesmo está se juntando a esse exército de fé que sem dúvida alguma serão e já têm sido abençoados pelo Deus que é vivo e todo-poderoso. Bispo Rodrigo. Ô pastor Eduardo, que maravilha, hein? Povo é diferenciado, o povo, ele tem o discernimento no coração. É revelação do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto pessoas tentam, colocar coisas ruins, negativas, tem pessoas que realmente pesam na balança e elas entendem que Deus, quando está na frente, sinais, prodígios, milagres, mudanças acontecem. E se Deus não tivesse na frente, essas coisas não aconteceriam. E se essas coisas acontecem, e se Deus está na frente de tudo, certamente é justo, é válido, é abençoado de que alguém socorra, ajude a uma obra que tem feito bem, que tem propagado a palavra de Deus e que tem estendido as mãos para ajudar, tem feito o seu papel, né? Na verdade, eu não posso ficar aqui trazendo esse tipo de fala durante muito tempo, não, porque na verdade nós estamos cumprindo o nosso papel. Nosso papel é esse, é pregar a palavra, é propagar o Evangelho, é anunciar boas novas e falar do reino de Deus a toda criatura. Então, você que está me acompanhando de casa, você que está me acompanhando do trabalho, você que nos assiste agora, liga na central, peça a sua coluninha, ou já diga, eu sou um coluna da obra de Deus e eu gostaria que enviasse para minha casa a minha coluna. Mas você que tem congregado conosco aqui na sede estadual em João Pessoa, estado da Paraíba, você pode presencialmente pegar a sua coluna nesses próximos dias, na quarta, na sexta-feira, onde estaremos ao meio-dia. Falando em sexta-feira ao meio-dia, produção, tem a chamada aí do óleo de fogo, da passagem pelo caminho da autoridade. Vamos a esse intervalo com essa chamada da sexta-feira, da libertação e mudanças, vitórias e respostas que as pessoas obtiveram ao passar pela unção, ao receber a unção. Porque esse propósito, essa campanha do óleo de fogo se espalhou de uma tal maneira, de uma tal forma, que todo culto que damos o tempo ali para ouvir testemunhos, aparecem pessoas com relatos, depoimentos, testemunhos de que ao usarem o óleo de fogo,
ao ungirem com o óleo de fogo, ao tocarem com o óleo de fogo, mudanças e portas se abriram, coisas mudaram, aconteceram. Libertação e livramento. E sexta-feira estaremos ao meio-dia. Você vai acompanhar essa chamada, esse testemunho, e eu volto, quero ler uma palavra, realizar ainda no programa de hoje uma oração em seu favor, e assim, dando tempo, eu quero finalizar aqui com mais algumas participações pelas redes sociais, tá bom? Olha essa chamada, esse intervalo e eu volto. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, um chamado especial está sendo feito. Venha passar pelo caminho santo. Esse propósito é para quem decide usar a fé. E por esse caminho só passará o Senhor e o seu povo. E o mal não vai passar. No caminho santo, 12 homens e mulheres estarão ali segurando o cajado, símbolo da autoridade de Deus. Seus passos não serão mais de dor ou derrota. Serão passos de vitória, porque quem passa pelo caminho santo não volta como entrou. Participe da sexta-feira do Caminho Santo ao meio-dia, com o Bispo Rodrigo Batista e Pastora Carol. Avenida Santos Dumont, 73 Centro, João Pessoa, Paraíba. Minha irmã abençoada. Graças a Deus, eu vim aqui na quarta-feira de manhã, que eu posso vir de manhã, porque eu Sim. trabalho à noite, então não tem como eu vir na quarta-feira à noite. Sim. Mas eu venho nas quarta-feiras buscar o Espírito Santo de Deus. Então eu vim sair daqui boa. Quando eu desci do ônibus, senti uma dor do lado esquerdo no pé, no calcanhar. E eu fui puxando cheguei até na minha casa. Aí o pessoal perguntou aos vizinhos, Val, o que é que aconteceu? Eu falei, não sei, deu uma dor rápida assim no meu pé. Aí começou a doer. Aí eu coloquei o óleo do fogo consumidor. Aí continuou doendo. Orei, expulsei o mal, continuou doendo. Eu falei, mas no nome do Senhor Jesus Cristo vai sair essa dor. Deitei, no outro dia eu amanheci boazinha até. Boazinha. Glória a Deus, pulando, usei salto. Pulando? Olha, bispo, pulando. Então foi consumido. Chegou em casa curada, porque já levou a cura quando saiu da casa de Deus. Eu creio, em nome de E Jesus. acordou, não tinha mais nada. Meu pé ficou inchado rápido. Inchou. Mas desinchou também. Poxa, no outro dia amanheceu bom. Depois os vizinhos perguntou, Val, e aí, você ficou bom do pé? Eu falei, glória a Deus. Deus consumiu o mal. E consumiu mal. Eu falei, eu ungi com óleo do fogo consumidor. Estou aqui, maravilhosa, fazendo todas as minhas... E a senhora pegou esse óleo na sexta? Na sexta-feira. Na sexta é bom, né? E a senhora recebeu o óleo, usou e o mal foi consumido. Foi consumido para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus, glorifique a Deus bem forte. Qual o nome da senhora? É Cícera. Cícera. É. Ah, a senhora que é a prima do Cícero. Sim. Eu cheguei aqui quase sem falar. Agora de manhã. Ele aqui até falou comigo ali, ele viu. Quase minha voz não estava saindo. Aí começou a oração com a Rosa. Antes de terminar, eu já estava conseguindo louvar e orar e o som da voz saindo. Que maravilha, glorifique a Deus, igreja. Olha, estava sem conseguir, olha que coisa, tá aqui, ó. Uma senhora testemunhando, estava sem conseguir falar. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sobe aqui no altar, glorifique a Ele. Leva lá pro Eduardo. Sejam abençoados, sejam mais que vencedores. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. O rapaz disse ali, bispo, eu não estou ouvindo áudio. Aí eu falei, mas você ligou o fone? Aí o fone estava desligado, não tem como ouvir o áudio. Esse ainda não é Bluetooth, Estamos procurando um com essa tecnologia Bluetooth sem fio. Aí ele fica conectado direto. Mas esse aí ainda, ele é manual, ainda não está pela conexão wireless.
eu quase que emendo aqui um inglês aqui, mas tô longe ainda. Eu tô mal falando um nordestino, um mineirês, tô mal falando um português, mas um dia eu vou chegar lá e vou me aprofundar na cultura inglesa e na língua que é usada em outros países. Mas por enquanto eu não sou um poliglota, não. Eu sou um poliglota no que diz respeito a culturas nacionais, porque o nosso país tem diversas culturas e cada cantinho, cada região do país a gente acaba aprendendo um sotaque, uma pronúncia, uma forma de falar, de se expressar, de agir. Esse é o nosso Brasilzão abençoado. Falando nisso, eu tô com saudade, eu quero chamar aqui participações pelas redes sociais. Mas, produção, tem imagens aí da nossa Paraíba? O pessoal tá ligando para cá, e tá falando, bispo, o senhor parou de falar das belezas naturais da Paraíba. O senhor parou de mostrar as nossas lindas praias, as nossas lindas serras, o nosso centro histórico, que é muito bonito. O senhor parou de mostrar esses prédios que são patrimônios tombados. O senhor parou de mostrar o farol aqui do Seixas, que é o ponto mais oriental da América. O senhor parou de mostrar. Então tá aí, ó. Tá aí, pediu, tá na tela. Ai, que imagens lindas. Pode me tirar. Coloque em tela cheia. Essa é a Paraíba, esse lugar abençoado. Esse é o nosso Deus. Por quê? Porque tudo isso é Deus, porque só Deus pode fazer coisas bonitas, lindas, maravilhosas como essa. E com essas lindas imagens, antes de eu chamar ali as redes sociais, volta para mim aqui agora, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21. Você conhece isso aqui, hein? A gente tem que lembrar disso aqui de vez em quando. Ou melhor, tem que lembrar em todo tempo. Mas eu digo lembrar de vez em quando, porque senão cai no esquecimento. Evangelho segundo Mateus 18, 21, diz assim, quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É número extenso, hein? É número grande. O perdão, ele deve ser oferecido e ele deve ser dado, ele deve ser assim, de uma forma entregue a todo aquele que busca da sua parte essa reconciliação. E ainda que alguém não busque isso da sua parte, deve ter isso no seu coração como um dever no meu coração, de amar ao próximo como a ti mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas e de reconhecer que o perdão é uma dádiva de Deus, é um gesto de sabedoria, porque quem perdoa está fazendo bem a si próprio e quem não perdoa não está fazendo mal ao outro, mas está fazendo mal a si próprio, porque o outro, se ele te pede o perdão e ele limpa o coração, ele está livre, ele está isento de qualquer culpa. Mas se você rejeita e diz assim, eu vou amarrar a vida dessa pessoa e não vou perdoá-lo. Não, quem vai sentir mal, quem vai ficar com essa, com esse fardo sobre os ombros é você, sou eu. Agora, o perdão é um gesto de amor e de sabedoria. Quem perdoa, ama. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama e está propagando o reino de Deus.
porque é exemplo de Jesus, é exemplo de Estevão. Estevão, um diácono, um obreiro do Senhor, foi apedrejado e mesmo diante da morte ali, daquele mártir que ele estava passando, ele disse ao Senhor: Senhor, não impute a eles o pecado dessas ações, ou seja, perdoa essas pessoas, perdoa. O que ele fez? Perdoou. Perdoa essas pessoas, porque eles ainda não te conhecem, não sabem o que estão fazendo. E esse gesto carimbou o passaporte de Estevão para o reino dos céus, para a salvação. Ele já estava lá, de uma forma espiritual ali, pelas ações e atitudes. Mas quando ele disse essa frase ali não ficou mais nem sombra de dúvida, nem resquício de nada, que realmente Estevão era um homem transformado, convertido, porque mesmo diante de tudo que estava passando, ele pediu ao Senhor que perdoasse aquelas pessoas. Então eu digo isso porque a ausência do perdão te adoece, mas o perdão te cura, o perdão te liberta, o perdão te faz prosperar, o perdão te abre portas, o perdão te aproxima de Deus, o perdão te afasta do diabo, o perdão abençoa a sua vida. É fácil? Na maioria das vezes, em alguma delas, não. Para não dizer na maioria. É difícil, às vezes confronta-se com o que foi passado, com o que foi vivido, com o que foi, experimentado ali, mas a promessa da liberação do perdão tem que trazer paz para o seu coração, paz para a sua vida. Então perdoe, faça o bem, ame ao teu próximo, ame ao teu semelhante. Se ele ou ela decidiram em não lhe perdoar, assim, não é que é problema deles, mas responsabilidade deles. Mas que você não faça do erro dos outros um erro próprio na sua vida. O outro não me perdoou, eu também não perdoo. O outro não fez, eu também não vou fazer. O outro não quer fazer, eu também não quero. Não faça isso não. Um erro não justifica outro. Não. Ame, perdoe, busque a Deus. E se você tem dificuldade para isso, ore. Venha quarta-feira agora, às 19 horas, vem orar. Venha sexta-feira, meio-dia na libertação. Venha se libertar desses traumas. Venha domingo, adorar a Deus, palavra, saúde física e espiritual. Venha buscar ao Senhor. Se você tem muita dificuldade para superar isso, você não tem outra opção, senão se debruçar, se ajoelhar diante do Senhor Jesus e clamar: Pai, me ajuda a superar, me ajuda a vencer, me ajuda a resistir, me ajuda a dar a volta por cima disso. E Ele vai trabalhar o teu coração, vai trabalhar a sua alma e você vai conseguir. Perdoe, faça o bem. Deixa eu dar um pulo nas redes sociais, antes de realizar a oração. E foi feito o convite, a convocação é grande, é geral, para que você seja um coluna. Ô bispo, eu já sou coluna, inclusive. Eu quero fazer uma oferta agora, ó. Você pega o seu celular, aí você vai lá no aplicativo do banco, ó. Aplicativo do banco, aqui, ó, aplicativo do banco. Tá aberto aqui, ó, o aplicativo do banco, ó. Filma aqui, ó, tá aberto. Aplicativo do banco, tá vendo? Tá aberto. Aqui o aplicativo do banco. Eu não vou falar, não vou ficar fazendo propaganda aqui pro banco, mas você tá vendo aí. Tá aberto aqui.
Aí eu venho aqui, ó, na opção aqui, ó, pagar com Pix. Ó, pagar com Pix. Tá vendo? Olha lá, ó. Aí vai estar a opção aqui, ó. Deixa eu digitar aqui. Pix, PB, arroba, impd.org.br. Ó, IMPD, pixpb@impd.org.br, ó. Tá escrito aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? A chave Pix, ó. Olha lá. Aí eu venho aqui e OK. Dado OK. Ai, apareceu antes de eu confirmar, ó. Olha lá, ó. É o que eu falei, o favorecido, ó. Igreja Mundial do Poder de Deus. Ah, deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer uma oferta aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. R$23, ó. Olha lá, ó. 23. Filma aqui, ó. Ó, 23. Tá vendo? Aí eu venho, OK. Igreja Mundial, apareceu, confirmar, pediu a senha, digita a senha e OK. Tá vendo? Apareceu, ó lá o comprovante, ó. Olha lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, R$23. Igreja Mundial do Poder de Deus, Rodrigo de Oliveira Batista. Feito. Aí. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer ou uma oferta dessa, seja daquilo que é um propósito que você tenha com Deus, como você pode cumprir também um propósito, devolver o seu dízimo, você pode fazer isso agora. Ô pastor Eduardo, tem pessoas aí interagindo, mandando mensagens, tem pessoas solicitando a coluna e testemunhos de pessoas que estiveram outrora conosco, em concentrações, em cultos, e receberam da parte de Deus vitória, porque quem busca encontra e o poder de Deus ele se manifesta, não é verdade? Muitas participações, bispo, as pessoas continuam ajudando, pessoas também enviando mensagem, confirmando presença para as próximas reuniões, como é o caso aqui da Manoela, ela que acompanha o programa aqui da Grande João Pessoa, do bairro Alto do Céu, e ela diz, bispo, me chamo Manoela, sou do bairro Alto do Céu, João Pessoa. Bispo, estive presente nesse último domingo, foi uma bênção. Saí maravilhada com a mensagem, com tudo que aconteceu. Já estou me preparando para estar presente nessa quarta-feira. Tenho orado muito por meu marido e tive a felicidade de ouvir ele me dizendo que vai comigo à igreja nessa quarta-feira. Isso já é uma grande vitória na minha vida, bispo, pois há muito tempo vinha buscando por isso. Então está aí a Manoela sendo atendida, sendo respondida, porque o nosso Deus é um Deus que responde. E muitas pessoas também continuam enviando comprovantes e também solicitando a sua coluna, solicitando a coluninha, que é um símbolo daqueles que dizem para Deus, eis-me aqui, daqueles que declaram para Deus que tem um compromisso com a obra dele, como é o caso aqui da Priscila, ela que acompanha da cidade de Boa Ventura, aqui no estado da Paraíba. Ela é mais uma das pessoas que solicita a coluna e também já enviou seu comprovante, está ajudando com a sua oferta de R$300. A Marciana, que acompanha de Cacimba de Dentro, também aqui no estado da Paraíba, mais uma pessoa que também já enviou o seu comprovante, está ajudando essa obra com a sua oferta de R$150 e solicitando a coluna. A Deise Maria, que acompanha de Curitiba, Paraná, também está solicitando a coluna e enviou o seu comprovante, está ajudando essa obra com a sua oferta de R$123. Continue fazendo isso. Todo aquele que ajuda é ajudado, todo aquele que socorre é socorrido, e todo aquele que semear, sem dúvida alguma, irá colher, e Deus irá honrar todas as colunas da obra dele, em nome de Jesus. Então nós vamos
orar agora, vamos falar com Deus. Eu vou pegar o meu copo com água aqui, devido ao tempo, nós já vamos orar sem a chamada da oração. Você já preparou o seu copo com água? Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, apresento ao Senhor essa água, a minha que aqui desse lado se encontra, como tantas outras que são apresentadas agora junto ao televisor, ao celular, junto ao tablet, ao notebook, que o Senhor possa abençoar essa água e ao beber, essa pessoa receba cura, saúde, se sinta bem e seja livre de todas as coisas negativas e ruins. Meu Senhor, abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medida, abençoa a esse homem, a essa mulher, abra a porta de emprego, a porta do casamento para que as coisas venham mudar e as brigas venham terminar, a confusão, a traição, a separação, a desavença, o vício, o ódio, todo mal, Senhor, desapareça dessa casa, dessa vida, dessa família. Eu te peço que haja a cura, que haja a restauração na vida de todas as pessoas. Abençoa os colunas, os que ajudam e que a vitória seja multiplicada. Quem beber da água, saúde, paz, prosperidade, recebam em nome do Senhor Jesus. Amém. Beba da água, sejamos abençoados. Glória a Deus. E eu encerro aqui a minha participação. Foi muito bom mais uma vez ter estado com vocês e eu tenho certeza que Deus, Ele permanece no meu coração e no seu coração. Não deixa Ele sair, sem Jesus não dá, não adianta nem insistir. Fique com Deus até amanhã, se assim Deus nos permitir, e segue a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Dia 19 de junho, Fortaleza vai testemunhar o poder sobrenatural de Deus. O médico diz não vai ter cura para você, mas o Deus da Bíblia diz, se o profeta falar e não aconteceu, eu não falei, mas se acontecer foi eu que falei, Deus disse. Sentia muita dor, apóstolo. E eu pedi a Deus hoje, eu disse, Senhor, me cura. Eu não quero essa coisa ruim na minha vida. Ele me curou, apóstolo. Eita Deus. Aleluia. Sumiu agora, é? Sumiu, apóstolo. Eita Deus, eu vou falar com ela aí, filhinha. Glória a Deus. Você sentiu o nódulo, é? Sentia. E agora? Agora não tô sentindo mais. Mega concentração de fé, poder e milagres. Com a maior imposição de mãos da história de Fortaleza, com profeta das multidões, apóstolo Valdemiro Santiago e bispa Francileia, juntamente com bispo Iago Santos e pastora Priscila, no espaço de eventos G4, que fica na Avenida Osório de Paiva 3366, com imposição de mãos a partir das 6 da manhã e mega concentração às 9 horas. Sinais, prodígios e maravilhas. A manifestação de Deus irá impactar e marcar a vida de multidões. Quem quiser desafiar, venha desafiar. O cego está vendo, Brasil, pra glória de